Olá, sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e a nossa videoaula de hoje será sobre o assunto Simple Past, dos verbos regulares e irregulares. Bem, gente, os verbos Simple Past, que é o Past Simple, é o tempo passado em inglês. E esse tempo nós usamos para falar de ações passadas, já concluídas, ou seja, ações que aconteceram no passado, começou e terminou lá no passado. Geralmente, o Simple Past ele vem acompanhado de expressões temporais, como yesterday, que é ontem, the day before yesterday, anteontem, last night, ontem à noite, ou a noite passada, last week, ano passado, last month, mês passado, last week, semana passada, ago, atrás, in 1980, em 1980, qualquer ano anterior nosso, contanto que venha com essa preposição in, tá? E para que a gente possa colocar um verbo regular ou um verbo no passado, primeiro nós precisamos descobrir se o verbo ele é regular ou se esse verbo é irregular, tá? No livro de vocês deve conter uma lista de verbos irregulares, porque eles têm a forma própria deles, é diferente dos verbos regulares. Os verbos regulares são os verbos mais fáceis, porque são os verbos que têm um passado terminado em ED. A regra é o ED, tá? A gente colocar no final do verbo. E outra coisa mais fácil que a gente em português de verbo no passado é que o verbo ele não sofre variação em nenhuma pessoa, ele não muda. Se você colocar ed para um verbo para I, você vai colocar para you, você vai colocar para he, para she, para it, não há diferença, tá? Então, por exemplo, o verbo talk é o verbo conversar. Eu quero colocar esse verbo no passado, vai ficar talked, né? Eu coloco o ed. Veja que, e se eu colocar aí pronomes, vai ser I talked, you talked, he talked, não há mudança. Vai ser da mesma forma para todas as pessoas. Dance, danced, veja que o dance é um verbo que termina em E, então eu só vou acrescentar o D. Dry, que é o verbo secar, termina em consoante mais Y, então eu tenho que tirar o Y e acrescentar o IED. Então, esses são verbos regulares. E tem uma outra regrinha aí que a gente vai ver daqui a pouco, né, que são os verbos terminados em consoante, vogal e consoante, que a gente repete a consoante final antes de colocar o ED. Os verbos irregulares são os opostos aos verbos regulares, né? Os verbos irregulares são aqueles que não têm o passado terminado em ED. Então, ele tem a forma própria dele. Agora, dentro desses verbos regulares, nós temos verbos uniformes, temos verbos biformes e temos verbos triformes. O que são verbos uniformes? São verbos que vão ter a mesma forma para tudo, né? Para o nome dele, o infinitivo, para o passado e para o particípio, tá? Então, cut, o passado é cut mesmo, veja que eles são iguais, né? O have, o passado é had, veja que mudou. Break, o passado é broke, mudou. Então, os verbos irregulares são um verbo um pouquinho mais difícil, né? Um verbo um pouco mais difícil. É preciso que vocês tenham em mãos a lista de verbos regulares, ou no livro, ou então pegando em algum site na internet que eles dão. Bem, vamos falar sobre os verbos regulares. Para usar os verbos regulares em frases afirmativas no Simple Past, basta mudar a terminação do verbo de acordo com as seguintes regras. Vocês estão lembrados que eu disse a vocês que para a gente colocar um verbo regular no passado, basta a gente acrescentar o ED. Mas, se o verbo terminar em E, a gente só vai acrescentar o D, como é o caso do verbo to love, passado loved, to lie, lied, to arrive, arrived, to like, liked. Outra coisa, aí foi usado to antes do verbo love, do verbo lie, do arrive, like. Esse to, ele não é usado na frase, a gente retira. Quando a gente vai colocar o verbo no passado, a gente retira esse to, porque esse to só está indicando que o verbo está no infinitivo, está no nome dele, é o nome dele. Então, quando a gente coloca na frase, a gente tem que retirar. Os verbos regulares terminados em CDC, tá vendo? É consoante, vogal e consoante.
Aí a gente duplica a última consoante, ou seja, a gente repete a consoante final e acrescenta o ED. Stop. Repare que aí termina em T, consoante, O, vogal, P, consoante. Então, o que é que a gente faz? Repete a consoante final e coloca o ED. Control, plan, prefer. A gente faz a mesma coisa porque eles terminaram nessas três letrinhas, consoante, vogal e consoante. Os verbos terminados em consoante mais Y, a gente retira o Y e acrescenta o IED. Veja, estado é D, consoante, mais o Y. Então, pode colocando no passado, a gente retira o Y e acrescenta o IED. A mesma coisa a gente faz para worry, cry e try. Tá? Agora, vamos ver. Os verbos terminados em vogal mais Y, veja que a gente não retira o Y. A gente só vai retirar o Y se antes dele tiver uma consoante. Se tiver vogal, a gente só acrescenta o ED, a gente não retira o Y. Agora vamos ver os verbos irregulares. Veja, toda a lista de verbo irregular, ela vem dessa forma, com essas 4 colunas. O infinitive ou base form, o past simple, ou pode ser chamado de simple past, o past participle e translation, que é a tradução. Então, o infinitivo, por exemplo, begin. Se eu quero colocar begin no passado em inglês, eu vou pegar ele na segunda coluna, vai ser began. Have, eu pego had. Cut, o passado, cut. Teach, o passado, taught. Write, o passado, o wrote. Eu disse também o seguinte, que dentro dos verbos irregulares, tínhamos verbos uniformes, se vocês olharem cut, veja que cut tem nas 3 colunas a mesma coisa, cut, cut, cut. Verbos biformes, que é porque tem 2 formas, veja o verbo have. Have, repare que o passado é had e o particípio, que futuramente vocês irão estudar particípio, é had do mesmo jeito, então ele tem 2 formas. O verbo teach também é um verbo biforme, tem 2 formas. Mas já o verbo begin, veja que ele tem 3 formas diferentes. Begin é o nome do verbo que a gente usa para o presente, began é o passado, que a gente está estudando agora, e begun, que é o particípio que vocês vão estudar futuramente. O verbo write, do mesmo jeito, tem 3 formas. Write é o infinitivo, a forma básica dele, que nós usamos para o presente. Wrote, que é o passado, que é o que a gente está estudando agora, e o written, que é o particípio que vocês ainda vão estudar futuramente, ok? Então, quando nós construímos uma frase afirmativa com o verbo no simple past, o que é que primeiro nós colocamos? O sujeito. O sujeito é quem? Todos os pronomes pessoais, no caso o reto em inglês, ele tem função de sujeito. Então, I, you, he, she, it, we, they são sujeitos, como também se eu colocasse my dog, your house, the man, the girl. Tá? Depois do sujeito, a gente coloca o verbo principal no passado. Aí, quando nós formos colocar esse verbo principal aí no passado, a gente precisa saber se ele é regular ou se ele é irregular. E a gente descobre isso olhando na lista. Se o verbo não estiver na lista, ele é regular. Então, o passado você vai colocar ED, ou o D, ou o IED. Depende da terminação do verbo, né? Se o verbo terminar em S, você vai colocar o D. Se o verbo terminar em consoante mais Y, você vai tirar o Y e colocar IED. Se o verbo terminar em consoante, vogal e consoante, você vai repetir a consoante final e colocar o ED. Mas, se o verbo que vocês estiverem olhando, ele estiver na lista dos verbos irregulares, então, para a gente colocar no passado, você vai pegar ele lá prontinho já na segunda coluna da lista. Exemplo, she missed the bus yesterday. Ela perdeu o ônibus ontem. Miss é um verbo regular, que ele não vai estar na lista de verbos irregulares. Então, se eu quero colocar no passado, eu acrescento o ED. They gave a book to me. Então, gave é um verbo irregular. Se vocês olharem, give, o infinitivo dele, o nome dele é give, G-I-V-E. Se eu quero colocar no passado, eu pego na segunda coluna, que é esse que está aí no exemplo, gave.
Eles me deram um livro, ok? Bem, vamos a alguns exemplos para a gente reforçar. Aí, veja só. I the house 3 times yesterday. Aí o verbo que ele quer que eu use é o verbo to clean, que é o verbo impar. Então, se nós formos na lista dos verbos regulares, a gente vai ver que clean não está lá na lista. Então, significa que ele é um verbo regular. O passado dele eu vou colocar é dele. Então, vai ficar cleaned, tá? The class, eu limpei a casa 3 vezes ontem, né? Então, the class at 8 a.m. To begin. O verbo que é para ser usado aí no passado é o verbo to begin. Aí eu vou lá na lista e eu vejo que o verbo begin está na lista. Então, o que é que eu faço? Eu pego ele na segunda coluna da lista. Então, vai ficar began, né? A aula começou às 8 horas da manhã. He to be a doctor when he was a kid. O verbo want, to want. Esse verbo não está na lista dos irregulares, então significa que ele é regular. O passado eu vou colocar é dele, então vai ficar wanted. Ele queria ser um doutor quando ele era uma criança. We at a nice place in LA. To stay. To stay também não está na lista dos verbos irregulares, então significa que ele é um verbo regular. Ele terminou em Y, mas antes do Y tem uma vogal, então isso significa que eu não vou tirar o Y, eu só vou acrescentar o ED, então vai ficar stayed, né? Ele ficou em um lugar bacana em Los Angeles. He to work by bus. To come. Então, o verbo to come, ele está na lista dos verbos irregulares. Então, o passado dele eu vou pegar na segunda coluna, que vai ficar came, né? Ele veio trabalhar de ônibus. He, a great student, to be. Aí agora, apesar de que já está aí. Aí, veja, o verbo to be, ele é um verbo irregular, mas o verbo to be, ele tem 2 formas no passado. Ele tem was, que é esse que vocês estão vendo escrito aí, e tem were. Was eu uso para I e para a terceira pessoa de singular, que é he, she e it. E o outro, que é o were, W-E-R-E, ele é usado para you, we e they, ou então para qualquer sujeito que esteja no plural. They hard last night studied. Aí eu vou olhar lá na lista e vejo que o verbo study não faz parte dos verbos regulares. Então, significa que ele é um verbo regular e o passado dele, como ele terminou em Y, e antes do Y tem uma consoante, eu vou tirar o Y e vou acrescentar o IED, studied, né? Ele estudou bastante a noite passada, ok? Então, gente, é isso. O Simple Past é bem simples, né? Não é tão complicado, com exceção do verbo to be, que tem 2 formas, no passado, was ou were, mas os demais não mudam, né? Dependendo do sujeito, eles não alteram, é a mesma forma para todos. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, tira, né, com a gente, entra em contato com a gente, ou então na sala de aula. E um forte abraço e até a próxima aula, se Deus permitir.